Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast da BLF. Dessa vez, agora, o podcast de regulatório. O Fim da Regra, o nosso novo podcast. E aqui é uma data muito especial. Estamos com convidados maravilhosos. Estamos aqui com a Adriana, com o Yuri e com a Fran, que vão se apresentar. Adri, por favor. Muito obrigada pelo convite. O meu nome é Adriana Camargo, eu sou responsável pela área de relações governamentais na SUAP e é o mesmo cargo que eu ocupo na ABAS, que é a Associação de Banking as a Service. Boa, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Um tema super importante aí para o mercado. Meu nome é Yuri, sou CFO da Cellcoin, que é uma das empresas cofundadoras da Abas. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine, eu sou gerente de soluções no Banco do Brasil e estou há 3 anos na frente da área de Banco como Serviço Operações. Vou aqui contar um segredo dos bastidores, tá? A gente não vai mostrar, mas a Fran tá com a meia do Banco do Brasil, tá, gente? Isso sim que é amor, tá? O assunto de hoje é BaaS. E aí vamos lá. Primeiro, Adri, o que é BaaS? Qual o conceito de BaaS? O que é que isso tem a ver com fintech? A gente tem escutado, né, muita confusão em relação aos termos. Explica um pouquinho pra gente o que é isso. Bom, vamos começar aqui primeiro conceituando o que é BaaS, né? É um nome em inglês, o que já não é muito fácil, assim, muito palatável, assim, para explicar para as pessoas, mas o BaaS é o Banking as a Service, ou como disse a Fran muito bem, é o banco como serviço, né? Então, você tem a licença do Banco Central para prestar determinados serviços financeiros e você oferta esses serviços financeiros para parceiros que não são regulados, que não têm o serviço financeiro como principal atuação ali, mas precisam desse módulo financeiro integrado ao seu serviço. Eh, Ela não é nova, né, você falou da fintech, né, as fintechs são um modelo novo de atuação, né, serviços financeiros baseados em tecnologia, mas o BaaS, na verdade, ele existe há muitos e muitos anos, né, na verdade ele existe ali desde a década de 60, 70, quando aparecem os cartões das lojas, né, quando as lojas começam a fornecer seus próprios cartões. As lojas, obviamente, vivem do varejo, vivem da venda, mas ela tinha por trás dela empresas, instituições financeiras que faziam o fornecimento desse cartão. Então, isso não é novo, o que aconteceu sim é que com a evolução tecnológica, a gente consegue hoje ter novos modelos, novas modalidades aí de serviços de Banking as a Service para oferecer para a população. Eh, eu estou aqui hoje não só com o chapéu da SUAP, a SUAP é uma empresa que presta serviço de BaaS, nós somos fornecedores do serviço de BaaS, temos licença junto ao Banco Central do Brasil, mas eu também estou aqui como representante da ABAS, que é uma associação que foi fundada há quase um ano, justamente com essa intenção de representar esse setor. Porque o que a gente sentiu nos últimos anos? Que tem associações extremamente interessantes, extremamente atuantes no mercado, mas o BaaS em si, né, o Banking as a Service, não estava sendo devidamente representado. Então, um pouco antes da consulta pública 108, que foi lançada em novembro de 2024, nós lançamos a ABAS, né, em parceria com a Cellcoin, que é cofundadora aqui da ABAS, justamente nessa intenção de representar o setor, de ser uma voz ativa no setor e também conseguir fazer um pouco dessa divisão aí do joio do trigo, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado as páginas policiais aí e o termo fintech, base, enfim, ganharam uma popularidade, uma notoriedade ruim, né? Muito ligada ao crime organizado. Então, o segmento é sério, faz um serviço extremamente importante de inclusão financeira E social, muitas vezes, e né? social, porque inclusão financeira é inclusão social, né? Você não vai conseguir fazer uma coisa sem a outra. Chegando em localidades muito longe, né? Até acho que a Flor vai poder falar, porque afinal de contas ela é o Banco do Brasil que está presente aí nesse nosso país continental. Eh, e a gente vê da importância desse segmento, mas também vê da importância de fazer atuações como essa que a gente está fazendo agora, de dizer, gente, o BaaS é sério, ele é importante, ele não está aqui para fomentar e para ajudar nenhuma prática criminal. Infelizmente existe isso, mas existe em vários segmentos, mas na verdade, grande maioria das pessoas que atuam com BaaS hoje no mercado são pessoas sérias que fazem um serviço extremamente importante dentro da sociedade. Estamos aqui participando para demonstrar a seriedade da nossa atuação e do segmento. Não, perfeito. Até porque é importante fazer essa distinção, sim, entre fintech e BaaS, são duas coisas distintas. E que eu acho legal, entrei no site da organização, da associação do ABAS,
por favor, coloque aqui pra gente o site. Eu acho super legal, porque é bem informativo, tem muito material lá para aprender ainda mais. É, um momento jabá aqui da associação, né? Então é abas.org, o nosso site. Lá vocês conseguem encontrar não só as informações institucionais da associação, né? Mas também você encontra todo o material que nós já produzimos até hoje. Nós produzimos um material que fala, por exemplo, do impacto da 108 para o ecossistema, foi um material desenvolvido junto com a Distrito. Nós desenvolvemos também um outro material junto com a Locomotiva, em que a gente dá a perspectiva do usuário final, né? Como é que o usuário final vê o BAS, qual que foi a importância, o impacto da sociedade para o BAS. Também temos outros estudos que a gente publicou agora recentemente sobre a questão de como que o judiciário vê o BAS quando ele é acionado para falar sobre questões de relação de consumo, abrir uma conta no meu nome, account takeover, esse tipo de situação. E também nós temos lá todo o material que a gente vem publicando na mídia, as entrevistas, os cadernos que a gente vem participando, tem os nomes dos nossos associados, enfim, tem bastante material, bastante coisa lá. Então, além do nosso site, também convido a nos procurar no LinkedIn. A Abas também está no LinkedIn, a gente é bem ativo lá. E ficamos também abertos aí a sugestões de pauta, o que mais a gente, porque às vezes a gente está olhando muito especificamente os problemas que a gente tem na mão hoje, mas às vezes a gente consegue ser instado a olhar outros problemas, outras verticais que a gente não está olhando com tanto cuidado. Excelente. E Fran, você está no Banco do Brasil, instituição, 200 anos de existência. Como é que nesse conceito todo de BAS entra o Banco do Brasil? O Banco do Brasil, desculpa, o Banco do Brasil ele é bicentenário, mas ele não está parado no tempo, né? Então, a gente tem um movimento forte de inovação e a gente vem se reinventando todos os anos e todos os dias, ainda mais com um cenário que todos os dias a gente tem uma mudança aí, né? Principalmente com relação à regulação. Então, a gente alia esse movimento forte de inovação com uma capacidade tecnológica muito grande que a gente tem, com a capilaridade, com a segurança institucional para oferecer soluções financeiras para empresas, né, que hoje não tem necessidade de ser um banco, e para que elas possam oferecer esses serviços aos seus clientes. E aí, eles vão ter uma experiência mais fluida nos canais, né, que eles querem permanecer. Então, o banco, ele tem esse movimento forte, né, de evolução, e a gente pensando em números, assim, a gente tem mais de 30 soluções em banco como serviço, a gente tem desde cash, pagamentos, crédito rural, consórcios, seguros, enfim, é uma gama, é um leque bem grande de soluções que a gente dispõe hoje, a gente tem 30 delas e 20 delas já estão disponíveis no portal Developers do banco, inclusive um jabá. Conheçam, acessem. E dentro do portal, então, a gente opta por ser aberto, então existe a gratuidade para o acesso, para os testes em ambiente de homologação e a gente tem uma fluidez também de contratação ali 100% digital. E aí, pensando em números do próprio portal, então a gente tem mais de 71 mil desenvolvedores ali, né, cadastrados que utilizam as soluções e mais de 50 mil empresas que utilizam. Então, assim, a gente está por todo canto. Na sua opinião, qual foi o maior impacto do BAS para o Banco Central? Desculpa, Banco do Brasil. E é um outro ponto, há quanto tempo o Banco do Brasil oferece o BAS? A gente oferece o BAS, assim, começou mais ou menos em 2015, 2016, né? Entendendo que a gente já tinha soluções que poderiam ser ofertadas para um cliente, né, para alguma empresa, que ela poderia usar em benefício dela, né, lá ali no início, né? E a gente foi evoluindo, então a gente operacionalizou essa operação, né? A gente foi pioneiro ali em 2017 com a construção do portal Developers, então a gente ampliou ali a escala a partir de 2017, mais ou menos. Olha que legal, porque aí você traz aí uma imagem do Banco do Brasil como inovador, tecnológico, que poucas pessoas às vezes têm acesso a isso, e além disso, é um banco que oferece BAS há quase 10 anos. Isso, a gente, pra gente, né, inovação e disrupção, eles andam juntos, né? Fantástico, Então, fantástico. Só quero saber depois o endereço para comprar meia. Mas, Yuri, e você na Cellcoin como CEO? Qual o papel da Cellcoin nesse ecossistema? Como é que ela se encaixa?
Bacana. Bem, a Cellcoin, ela foi um dos primeiros players a oferecer Banking as a Service no mercado, né? Nós nascemos com essa infraestrutura de APIs para democratizar o sistema financeiro e o Banking as a Service, ele veio para ajudar empresas, sejam elas fintechs ou mesmo empresas não financeiras, a diversificar seus produtos, né? Então, hoje nós temos na carteira mais de 700 empresas que utilizam essa solução e muitas delas são multinacionais que habilitaram uma nova linha de receita no seu P&L. Então, porque aqueles clientes, elas já possuem uma carteira de clientes consolidada, mas aqueles clientes já possuíam, já consumiam serviços financeiros de alguma outra instituição. Então, é o que a gente chama de pescar no próprio aquário, né? Ela consegue fechar ali aquele ecossistema, e aí, até na linha do que a Adri falou, isso torna o relacionamento muito mais seguro, porque já existe uma relação pré-existente entre a empresa e o cliente. O que ela faz é facilitar o acesso dele a serviços financeiros. Então, olha, se eu sou seu fornecedor, eu tenho acesso ao seu comportamento de pagamento, eu tenho acesso a boa parte do seu fluxo financeiro. Por que você não abre uma conta comigo e eu passo a enxergar isso e passo a te oferecer mais vantagens do que o mercado oferece, né? Então, diferente do que se pensa, a maior parte das estruturas de Banking as a Service não atuam em mar aberto, atuam em ambiente fechado, em ecossistemas fechados, né? E acontece de alguns clientes atuarem em mar aberto e estarem sujeitos ali à fraude, como qualquer instituição que atua em mar aberto, né? Então, mas é importante deixar claro isso, que essa, pelo menos no nosso caso, é a minoria das operações, né? E acho que é importante falar também o quão que as instituições, pelo menos a Cellcoin, estão investindo em segurança. Sim. Eu acho que é a principal linha de investimento que a gente tem feito. Constituímos uma diretoria de segurança. Então, hoje, dentro do time de tecnologia, nós temos um CISO que atua somente olhando para essa pauta, né? E a gente atua muito em cooperação com o regulador, né? Seja através da Cellcoin, seja através da associação. Nós já tivemos algumas pautas com o regulador, fomos até Brasília, contribuir com a consulta pública do BAS, para que a gente consiga construir juntos essa nova fase do Banking as a Service, né? A tecnologia, ela só avança, né? E acho que o nosso papel lá na Cellcoin é tentar fazer com que a solução de base integre todos os nossos produtos. Então, o cliente hoje que contrata esse produto com a gente, ele vem junto com a possibilidade dele emitir cartão de crédito, de ele conceder o crédito, ele já emite a CCB pelo próprio aplicativo. Ele tem um aplicativo white label, junto com infraestrutura de Open Finance. Então, quanto mais integrado tiver, mais a gente consegue ajudar o nosso cliente a ajudar o cliente dele. Não, excelente. E qual o papel da Cellcoin com a Abas? Junto com quando a gente recebeu, né, o convite para fundar a associação, acho que a nossa ideia é exatamente criar, formalizar esse espaço no setor de serviços financeiros. Então, nós fazemos parte de outras associações, mas elas têm pautas próprias e muitas vezes análogas à de fintech, a própria de banco, né, Uhum. que são super importantes, mas acabam não abarcando a proposta que o Banking as a Service se propõe. Então, acho que a ideia da Abas é a gente conseguir esclarecer para o mercado realmente qual é a proposta do Banking as a Service e quão útil ele é para essa questão da democratização dos serviços financeiros É, do país, sabe? enquanto você falava, a primeira palavra que vinha na minha cabeça era essa, democratização. E que eu acho que é um setor que precisa dessa democratização, né? A gente Perfeito. Por mais que se pense assim, poxa, o Banking as a Service, ele veio para canibalizar os bancos. Não, a gente acaba atuando num espaço que os próprios bancos não conseguem atuar. E a maior parte dos bancos, como é o caso aqui do Banco do Brasil, eles criaram essa divisão lá dentro, porque fantástico. são públicos diferentes que acabam consumindo, sabe? Como eu disse, são ecossistemas fechados, com necessidades próprias das empresas. Muitas vezes essas empresas possuem necessidades específicas que a gente precisa entender como que a gente atende ali no Banking as a Service, né? Então, de fato, veio para facilitar bastante. E com essa
com essa possibilidade, as empresas agora elas estão sendo mais criativas, até mudou o relacionamento deles com os clientes. Olha que Né? maravilha. Porque agora eles conseguem entender mais qual o fluxo financeiro e aí, poxa, fazer mais negócio a partir É disso, isso também, viabilizar mais negócios, né? E uma inclusão financeira, como a Adri trouxe, né? E também que é social. E além disso, você também está gerando o quê? Mais negócios, mais emprego e tudo isso, Exatamente. né? Então, na verdade, assim, ao invés de canibalizar o mercado está aumentando por conta do Banking as a Service. E que com toda certeza era um segmento que não era nem prestado um serviço. Não era. Então, hoje a gente tem mais acesso a crédito, a gente tem mais acesso à diversidade de produtos financeiros. Então, um fornecedor, ele pode oferecer um cartão próprio ali, através do BAS, um aplicativo próprio, um internet banking, né? Coisa que não existia há poucos anos atrás, né? Excelente. Adri, voltando aqui um pouco do papel da associação. Uhum. Como vocês se movimentaram em Brasília, porque sempre é lá, né? Com a consulta pública 108, né, de 2024, mas também explica um pouco sobre essa consulta pública e, além de tudo isso, o que ela é a regulação do BAS, porque a gente está falando aqui, para quem não entende, né, e que está aqui aprendendo também, que a tal regulação do BAS é a consulta pública 108, que é até engraçado, gente, também é do PL, da reforma tributária, então eu fiquei totalmente também confusa, falei, também, gente, conta pra gente um pouquinho. Bom, vamos falar só sobre a regulação de base e não sobre o PL da reforma. Por favor, Senão a gente eu preciso de um pouco de paz. Boa, boa. Sobre essa questão da consulta pública 108, a regulação de base. Tem um fato interessante em relação a essa consulta pública, que antes dela sair, no início de 2023, quando o Damaso fez aquela reunião prévia falando qual seria a agenda regulatória do Banco Central para os próximos 2 anos, ele falou que para o BAS seria publicado um estudo. Ele não falou que seria uma consulta pública sobre regulação, ele falou que seria um estudo. Porque na época o Banco Central tinha esse entendimento de que o mercado não precisaria ser regulado porque no final do dia ele já era regulado porque as empresas que prestam serviço de BAS, elas já detêm licença. Algum tipo, então a gente está aqui com o Banco do Brasil, que é uma instituição financeira, a Swap, por exemplo, que presta BAS, tem uma licença, a Cellcoin tem uma licença, enfim, todo mundo que está prestando serviço de BAS detém, normalmente, né, detém, gente séria, detém esta licença junto ao Banco Central, algum tipo de modalidade que o Banco Central disponibiliza. Ia ser um estudo inicialmente, só que o BAS cresceu tanto, a importância foi tão grande, o movimento, eles perceberam o movimento no mercado, que acabou se tornando uma consulta pública justamente para regular a atividade do BAS. Quando nós olhamos essa regulação, nós entendemos que havia alguns pontos ali que faziam total sentido, mas alguns outros pontos nos preocuparam muito. O Yuri trouxe aqui essa questão do relacionamento com o usuário final. Ali na consulta pública, o Banco Central deu uma demonstração clara da preocupação dele do relacionamento com o usuário final deste prestador do serviço de BAS. Então, assim, para ser bem claro, assim, de como é que funciona isso, né? Uhum. Nós somos o fundo, nós somos o serviço financeiro, mas entre nós e o usuário que tem conta, que tem o cartão, que usa os nossos serviços financeiros, existe o parceiro ali que é um parceiro não regulado. Então, esse usuário final, ele não é o meu cliente, ele é o cliente do meu parceiro. E o meu parceiro está ali fidelizando ele, entendendo a jornada, como é que ele pode melhorar todos os serviços que ele presta ali. E o serviço financeiro que nós prestamos é um módulo dentro de toda essa frente, de toda essa gama que o prestador de serviço de BAS tem. Então, um dos pontos que nós levamos ao Banco Central lá, que nós entendemos a nossa responsabilidade, especialmente a nossa responsabilidade em prevenção à lavagem do dinheiro. Então, conheça seu cliente, para nós isso é inegociável, né? A gente entende isso. Mas nós levamos lá para o Banco Central para que ele entendesse como é que funcionam as nossas operações e para dizer, olha, Banco Central, eu não posso ser 100% responsável por esse usuário, porque quando ele liga para reclamar, por exemplo, a gente que tem plataforma de despesas corporativas, quando ele liga para um problema da passagem, não somos nós que prestamos os serviços financeiros que temos que ver isso. Então, assim, nós fomos para conversar com eles para dar uma demonstração clara de como funciona a operação e de que aonde começa a nossa obrigação e aonde termina a obrigação do parceiro.
Nós não estamos nos isentando das nossas responsabilidades, não é isso. Mas até por uma questão de entendimento de quem é quem na cadeia de serviço, nós precisávamos ter isso claro na regulação. Pontos, obviamente, como as responsabilidades, as questões de cibersegurança que o Yuri trouxe muito bem. Isso para nós é extremamente relevante. A gente vem trabalhando fortemente nisso. E como a associação atua? Vocês vão para Brasília, vocês conversam com o pessoal do Bacen, ativamente representando os interesses de quem está, na verdade, da população como um todo, vou dizer, né? Porque a gente acabou de ver aqui que há uma democratização e também das empresas que ofertam esse serviço. E aí eu queria também ver uma outra coisa com você em relação a esse ponto da consulta pública. Existem algumas críticas, né? Indo contra um pouco do que o Yuri falou, de uma concentração de mercado e inclusão de agentes e que possa vir a encarecer, inclusive, o próprio serviço e a ponta que vai ser o consumidor final. Esse é um ponto bem importante, Caliane, porque a gente está entendendo que virão, sim, algumas exigências regulatórias que elas vão encarecer o operacional. Aqui aí a Adriana, né, falando, eu tendo a acreditar que nós vamos passar, não só por conta da consulta pública de base, mas pelo movimento que o Banco Central vem fazendo atualmente, eu tendo a acreditar que nós vamos passar agora por um movimento de fechar o mercado. Nós vamos voltar a ser um mercado um pouco mais, não como o passado, mas um pouco mais concentrado, por conta não só da regulação de base, mas todas essas outras regulações normativas que a gente vem acompanhando em relação a PIX, a detentor de conta, a consultas públicas novas que a gente tem aí sobre prestador de serviço de FX. Então, o que a gente está entendendo é que nós vamos passar agora por um novo movimento, uma nova onda agora, de uma maior concentração do mercado. A regulação do base, a gente está entendendo que ela vem mais rígida, então nós teremos mais controles, o que obviamente importa em maiores gastos. Então, assim, quem não tiver uma operação saudável, pensada, projetada, analisada, não vai conseguir se manter nesse mercado. Isso para nós já está muito, muito claro. E qual a visão de vocês? Desculpa, pode continuar, Não. depois eu pergunto. Não, é que daí você me pergunta como é que a gente estava atuando em Isso. Brasília, né? A gente tem atuado, a gente foi num primeiro momento, até o Yuri comentou bem, nós fomos no primeiro momento falar do nosso posicionamento em relação à associação, dando uma visão geral da CP, e depois nós passamos a pegar partes da regulação que nos preocupávamos. Então, por exemplo, nosso entendimento é que subcredenciador não deve ficar dentro da regulação de base, então nós fomos ao Banco Central argumentar que a atuação de base é uma coisa, a atuação de subcredenciador é outra. Que já é regulada. Então você teria até, inclusive, uma dupla regulação, né? Na verdade, não é regulado. Aí que tal? A atuação do subcredenciador ela não é regulada. Você tem obrigações de fazer liquidação. Subcredenciador daria só um outro podcast inteiro. Ou seja, em resumo é o seguinte, ela deveria ser regulada, não na regulação do BAS. Não na regulação do BAS, não na regulação. Esse é um outro problema, é um problema bem grande. Então, a gente vai deixar isso para um outro podcast. Já está todo mundo convidado aqui para o outro podcast para falar sobre subcredenciadores. Mas até complementando, né? Acho que o regulador recebeu muito bem a chegada da associação. Isso é ótimo. No sentido de esclarecer mesmo, como o Adri falou, assim, olha, esse é um tema super importante, mas que talvez não deva ser englobado por uma outra regra. Sim. Ou esse tema específico já está englobado em outro. Então, por exemplo, na primeira minuta, a gente percebeu ali que existia alguma sobreposição com correspondente bancário, que é um tema diferente. Parece, mas não é, né? Então, exatamente. Então, assim, o regulador ele recebeu muito bem, e o que a gente percebeu que é uma preocupação super válida do regulador com o aumento da transparência. Então, hoje, muitas vezes, por essa questão do BAS, por natureza, ser white label, não fica muito claro para o cliente final qual a instituição regulada na qual ele está tendo relacionamento. Então, isso, com certeza, deve vir forte na regulação. Total. De deixar claro, olha, você está contratando aqui a empresa XPTO, mas você está abrindo uma conta na Cellcoin, você está abrindo uma conta na Swap, você está abrindo uma conta no Banco do Brasil. Então, isso vai vir deve vir muito forte nessa regulação, e é super importante, porque mostra, de fato, ali, cria uma transparência. A gente tem visto ultimamente aí com alguns eventos, né? E às vezes realmente o cliente final fica cego, sem saber com qual instituição ele tem relacionamento. O que eu acho super interessante aqui é o papel da associação, que inclusive ajuda o regulador a entender a operação. Exato. Então esse diálogo é essencial.
Eu Exatamente. percebo E eles cada vez reconhecem mais isso. isso. É. E eles reconhecem isso. E, de fato, quando a gente chegou com a proposta da Abas, eles meio que acenderam uma luz na cabeça deles. Poxa, realmente precisava. Olha Porque só. acabava que todas as outras associações tem alguma interseção com o tema do BAS, mas o BAS é muito maior do que isso. Sim. Então, acabava que não conseguia ser pleno ali na discussão desse produto, né? Não, muito bom. Fran, eu queria agora entender um pouco dos impactos reais do BAS, especialmente nos setores da economia. No Banco do Brasil, na sua opinião, quais setores foram mais impactados com esse serviço sendo ofertado? Colaborando um pouco com o que o Yuri falou, então, assim, o BAS ele é uma alavanca, né? Então, assim, ele permite que empresas ofereçam soluções que elas não poderiam oferecer, a não ser que elas fossem um banco. Então, isso permite que as empresas elas tenham um leque maior de possibilidades ali para ofertar para o cliente. Então, isso fideliza o cliente, permite que ele fique no ambiente dele, né? Uma das missões que a gente tem é que o cliente permaneça onde ele quer ficar, né? Então a gente leva essas soluções para essas empresas, ela fideliza o cliente e aí ela amplia a fonte de receitas, né? Então antes ela teria talvez receita em um ponto ou em outro, mas ela agregando soluções financeiras, então ela consegue oferecer um canal mais completo, então tem maior fonte de receita. E aí eu acho que todo o cenário ali é impactado. Então pequena empresa, média empresa, varejo, e-commerce, a gente vê bastante em educação, mobilidade, então são vários setores aí que são impactados. E são setores estratégicos, quando você pensa, né? Questão de mobilidade, educação, são Sim. setores estratégicos para um país A que gente vem evoluindo precisa, bastante. né, desse incentivo, né, à educação e em outros setores também. Mas você tem algum caso seu especial que você tenha trabalhado, algum projeto de base que você sentiu dentro do Banco do Brasil esse impacto? A gente vem evoluindo assim nas soluções, principalmente na parte de governo, né? Então, assim, a gente começou com clientes, empresas oferecendo, e poxa, hoje a gente oferece soluções para outros bancos, né? Então, Olha que legal! para outros bancos, outras instituições que talvez não consigam, por exemplo, pagar a arrecadação, pagar alguns tributos. E como a gente detém muito, né, os convênios, então a gente oferece soluções para entidades ali de instituições, governo, para que seja arrecadado o dinheiro, para que essa empresa consiga, né, fornecer. E pelo que você falou também, tem um impacto grande em pequenas e médias empresas. Tem, assim, apesar de a gente tem vários parceiros, né, muitos deles grandes empresas, mas o cliente ali do parceiro, ele é pequena empresa, né, ele é impactado ali diretamente. Ah, é bacana. Yuri, como é que o BAS se conecta com o Open Finance, se conecta com Embedded Finance? Muito legal essa sua pergunta. O Open Finance ele veio para, de fato, preencher a lacuna tecnológica que o mercado precisava, né? Então, ele veio para conectar todos os players financeiros ali e produtos. E então, hoje, por exemplo, um cliente ele pode realizar um pagamento em um banco com o saldo que ele tem em outro banco. Ah, legal. Né? Ele agora com a jornada sem redirecionamento, você pode realizar um cadastro em um marketplace, por exemplo, e dizer, olha, sempre que eu clicar aqui em comprar, pode debitar da minha conta lá no meu banco, né? Então, o BAS, ele já vem embarcado dessas soluções para facilitar a vida do cliente final e, de fato, permitir trazer mais dinâmica para o mercado. Então, antes eu precisava copiar o código do Pix, fazer o login no meu banco, colar, isso acabava prejudicando muito a conversão da compra. Aí o cara desiste, ou às vezes o aplicativo não abre, dá um problema, ele desiste da compra e não converte. Agora não, eu tenho a possibilidade de chegar lá e dizer, olha, tá aqui minha chave Pix, você está autorizado a debitar do meu Ou banco. seja, eu melhoro substancialmente a experiência do cliente. Melhora a experiência do cliente e, como a gente falou, a empresa passa a realizar mais negócios. Olha que legal. Conversão, né? A conversão aumenta por conta. Isso é só um exemplo, né? Quando a gente olha, por exemplo, na frente de análise de crédito, hoje a gente tem inúmeras possibilidades de consultar dados, além dos birôs que já existem no mercado que o Open Finance proporciona, né? Então, isso também é uma possibilidade que a gente oferece ali e que o BAS vem para fechar essa oferta. Eu acho que o BAS, ele veio para empacotar essa oferta do Embedded Finance, sabe? Então, olha, eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa de serviço. Quando eu coloco tudo isso dentro
de uma oferta, e como a Adri bem falou, o serviço financeiro ele é um produto dentro do leque de produtos que aquela empresa oferece, ele tangibiliza as possibilidades de negócio para o cliente. Ele diz, então quer Sim. dizer que eu posso fazer tudo isso com você? E o legal é que se conectam, né? Então, eu Exatamente. acho que isso também que facilita até a questão de você ver o BaaS como realmente essencial. Porque Exatamente. não é um serviço isolado, você se conecta com outros, como você acabou de comentar, Open Finance, Embedded Finance, então isso é muito interessante. E falando de serviços e produtos, como é que a Cellcoin está em vista de novos produtos, novas parcerias? Muito legal. Bem, agora a hora de um pouco do jabá também aqui. E a gente tenta fazer, verticalizar as ofertas no que diz respeito às ofertas de banking, né, que a gente fala. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente veio acumulando licenças. Então, além da licença de IP, a gente tem um SCD, tem a licença de TP, somos participantes diretos do Pix, né? E com isso a gente vai conseguindo oferecer essa oferta integrada para o cliente, onde ele consegue, sem precisar obter as próprias licenças, ou sem precisar realizar outras integrações, ele consegue, com uma única conexão, ter acesso a toda essa gama de produtos. Então, esse é um pouco do nosso propósito. Então, o cliente, por exemplo, quando ele contrata o BaaS, ele não precisa fazer uma outra integração para o crédito. Não, o cliente dele já emite a CCB, tem uma telinha ali, ele já assina eletronicamente, já está com o QIC também para ele fazer o liveness ali na hora. Então, essa experiência mais fluida é um pouco do que a gente se propõe a fazer. E assim, né, em tecnologia, a gente aprende que cada integração é um ponto de falha. Então, quanto menos integrações o cliente precisar fazer, mais fluida Ó, passa a ser a experiência do cliente final dele e mais negócio ele consegue realizar. não, excelente. Adri, você comentou alguma coisa aqui sobre marketplaces, varejistas, né? Comenta como é isso na realidade, por exemplo, do consumidor, né? Quais são os Sim. benefícios que ele tem com isso, comparado, por exemplo, com bancos tradicionais? Sim. É justamente isso que o Yuri estava falando, né? Você ter essa possibilidade quando você chega ali no checkout, que é a fase final, né? Que é a fase derradeira ali da compra, você conseguir converter aquela compra rapidamente, né? É a compra com um clique, né? Não querendo fazer propaganda de outras empresas, de outros marketplaces aqui. Mas é essa a nossa ideia. É justamente porque o que a gente tem percebido até é que esse funil, essa conversão, ele com essa questão que bem que o Yuri pontuou, de você ter que sair, voltar, às vezes cai a conexão, você perde. Inclusive essas mudanças, né, de página, de vai e volta, elas são sempre passíveis de falha ou até mesmo de fraude, né? Esses são momentos de fragilidade da compra ali. Então, isso, inclusive, são portas de entrada para fraude, para gerar enfim, um boleto falso. É bem nesse momento ali dessas etapas ali dessa jornada que você tem essas possibilidades enfim, de não converter ou até de haver uma fraude. Então, quando a gente fala nessa questão de você ter ali o BaaS acoplado no checkout, ali naquele momento de finalização da compra, é justamente para você ter essa fluidez, para isso não ser um problema para o usuário, para o pagador, e não ser um problema para quem está vendendo. Então, para realmente aumentar esse funil de conversão, você conseguir fazer mais vendas. A gente vem trabalhando fortemente para que cada vez mais a experiência da compra seja a experiência mais fluida, com menor fricção e a que menos importa na jornada. A gente quer que a pessoa escolha, que a pessoa compre, que a pessoa olhe o site, verifique, e que a compra seja o menor dos problemas dela, que seja a coisa mais fácil, mais fluida, mais segura também, que eu acho que esse é um ponto, né, que a gente tem que bater bastante, a transparência para o usuário, a segurança para o usuário, garantindo a ele que suas credenciais estão salvas conosco, ninguém vai ter acesso a elas, eu não vou fazer uso dessas credenciais de nenhuma outra forma além daquilo que você me permitiu. Então, aumentar cada vez a transparência e repassar essa segurança para o usuário, que é extremamente importante para nós. Maravilha, você está falando, eu estou aqui pensando. Pessoal, quando vocês forem comprar com o cartão Renner, Riachuelo, lembre deles, tá? É graças a eles, tá? É isso aí, né? Mas aí eu queria uma pergunta para todos vocês. Como vocês veem o BaaS daqui a 5 anos? Quem começa? Quem que quer apostar? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu tenho uma preocupação daqui a 5 anos, que não é uma preocupação de fundo regulação, serviço, mas é de fundo infraestrutura,
né? A gente está falando aqui hoje, a gente está gravando em São Paulo, então é a maior cidade dessa aqui do Brasil e a maior aqui da América Latina. Nós temos acesso à internet de alta qualidade, velocidade e tal, mas nós somos um país gigante, então a gente ainda precisa levar internet de qualidade Sim. para poder integrar, para poder entregar e integrar pessoas em localidades muito longínquas e sem acesso. Então, assim, eu acho que não só preocupação com regulação, segurança que o Yuri trouxe, mas a gente tem que ter infraestrutura, né? A gente até hoje está se batendo como é que nós vamos fazer pagamento do Pix offline. Isso está na pauta e a gente até hoje não sabe como é que a gente vai resolver isso, né? Se a internet dá um soluço ali na hora, Com certeza. você não converte, você não faz. Então, daqui 5 anos, eu espero que a gente possa entregar mais coisas numa internet, numa infraestrutura melhor nesse país, que a gente consiga chegar para mais pessoas em lugares mais longínquos. As pessoas não podem ficar mais carregando dinheiro, botando dinheiro debaixo do colchão. Isso é impensável, né? E o outro ponto que eu sempre me pergunto é o que vai ser a aplicação da inteligência artificial para o nosso serviço. Interessante. Aonde é que ela vai se acoplar aí, né? Qual vai ser o papel dela aí, como auxiliar, como ajudar a tomar decisão, na melhoria, na prevenção à fraude, né? Então, assim, eu fico pensando assim, a gente tem falado muito sobre isso, a gente tem o gasto de energia financeira é gigante nessa solução, na inteligência artificial, mas eu fico perguntando como é que a gente vai acoplar essa nova funcionalidade, até que ponto a gente não vai perder aquela questão personalíssima, né? Como é que vai ser essa integração com a inteligência artificial daqui para frente junto ao BAS? Ela pode trazer ganhos? Pode, mas eu fico pensando também, o que eu vou perder no meio do caminho? O que eu vou deixar no meio do caminho, né? Em relação a esses outros ganhos que ela pode trazer. Então, Interessante, muito eu interessante. não tenho resposta nenhuma, eu não tenho aposta nenhuma, eu tenho várias dúvidas, na Mas verdade. isso é ótimo, porque faz todo mundo pensar, isso é excelente. E você, Yuri? Bem, eu sou um eterno otimista, né? Eu acho que a gente tem esse problema de infraestrutura que a Adri bem falou no Brasil, né? Principalmente na América Latina, mas eu acredito que o BAS ele vai cada vez mais ganhar espaço e eu acredito numa universalização. Então, a gente já tem demandas ali, projetos, onde para a gente tornar a estrutura do BAS multimoedas. Então, a discussão do stablecoin, ela veio muito forte. A gente tem o Brasil, né? Ele está na vanguarda, tanto do BAS como do Open Finance. Então, a gente tem casos, por exemplo, no Chile. O arquétipo de Open Finance do Chile foi inspirado no Brasil, para não dizer copiado. Olha, que legal. Então, por exemplo, o maior player do Chile hoje é atendido pela gente, porque para a gente foi muito fácil adaptar Sim. o produto ao mercado chileno, né? Então, principalmente aqui no Cone Sul, a gente acredita que vai ficar cada vez mais fácil ali o trânsito de moeda e de soluções entre os países aqui da América do Sul. É um tema que a gente está olhando. Tem o tema da inteligência artificial, que vem ali para facilitar a experiência do cliente. Então, acho que, por exemplo, situações como conciliação e outros problemas administrativos vão deixar de ser um problema porque você tem um agente de IA ali resolvendo tudo, né? E, de fato, aprimorar a experiência do cliente final. Então, acho que daqui a pouco a gente vai conseguir universalizar a proposta do BAS ali e tornar cada vez mais transparente com produtos como stablecoin, câmbio, entre outros. Uau. Você, Fran? Eu acho que evoluir também, né, no base, pensar talvez além do financeiro, né? Em Everything as a Service, né? Então, eu acho que, pensando em IA, acho que a gente tem muito potencial, mas a gente também ainda não tem uma resolução, algumas regras sobre isso, ainda está muito indefinido, né? Então, eu acho que a gente deve aliar dados, inteligência artificial e novas formas também de oferecer essas soluções aí, não só financeiras, né, para o cliente. Então, acho que o mercado é grande, as próprias pesquisas de mercado que a gente vem vendo, inclusive a da própria Distrito, ela traz um potencial muito grande para o Brasil. Então, eu acho que só tem a crescer, né? E do nosso lado, a gente precisa acompanhar todas essas mudanças que estão cada vez mais rápidas para que a gente consiga alcançar esse mercado. E na visão de vocês, hoje a gente tem alguns produtos que o BAS oferece, mais comuns, seria legal vocês citarem. E nessa história de daqui a 5 anos ter inteligência artificial, você comentou dos stablecoins, quais outros produtos? Já existe alguma discussão de algum novo produto que possa vir junto com o BAS?
A todo momento. Isso é muito bom. A todo momento. Mas eu acho que o que mais vem assim como demanda é de fato integração entre plataformas. Sim. Uhum. Então vai ficar cada vez menos Sim. comum, como eu falei, você ter essa. A modularização ela vai ser meio mais orgânica, entendeu? É isso que a gente tem visto. E menos agora eu vou conectar com esse módulo, agora eu vou conectar. Não, é orgânico. E eu brinco, né? Tem que ser como a gente faz quando a gente contrata com a nuvem. Você vai lá com um botãozinho, você sobe um servidor. Isso aí eu acho que vai ser um pouco do que a gente está tentando construir, do que os clientes estão demandando. Então, eu acho que essa experiência cada vez mais transparente, você poder navegar entre as ofertas e entre os produtos de uma forma mais fluida vai ser o que a gente vê. E aí as possibilidades são imensas, né? Então a gente já vê a questão do cartão, vê a questão dos meios de pagamento, então agora tem o Pix automático e tem toda uma agenda de Pix ainda Não, que o total. Banco Central vai Total. implementar, né? É. Tem essa questão do stablecoin e por aí vai. Então, acho que quanto mais produtos você for colocando dentro do BaaS, mais possibilidades o cliente vai entender ali. E é interessante isso, né? E é menos uma proposta de você ficar ligado necessariamente àquela instituição e mais você ficar ligado à oferta. Olha, isso aqui resolveu o meu problema, né? Então, quando você encontra uma solução para o seu problema, é a partir daí que a gente acredita que vai vir a fidelização. E não uma forçada, então você só vai ter relacionamento comigo. Não, você vai escolher ter relacionamento comigo Sim. porque eu te ofereci a melhor E poder solução. escolher, né, a Exatamente. possibilidade É. ou o módulo que ele deseja. né? Eu acho que isso, inclusive, até quando você comenta sobre essa questão de internet, se você acabar tendo só um provedor base, eu acho que é um problema até de estabilidade, né? Sim. Numa infraestrutura que a gente tem no Brasil, né? Sim. E que o negócio depende justamente de que alguém esteja funcionando para viabilizar o serviço. Até você falou um ponto interessante, pegando um pouco de novo naquela questão da consulta pública 108, e foi um ponto que, inclusive, nós levamos para o Banco Central. O Banco Central tinha feito na proposta dizendo que haveria apenas um prestador de serviço de BaaS por tomador. Então, dando um exemplo muito simples. Eu tenho uma plataforma, eu poderia contratar só o Banco do Brasil, ou só a Cellcoin, ou só a Swap, e não poderia ter outros prestadores de serviço de BaaS acoplados junto comigo. O que nós levamos para o Banco Central, entre outros pontos, foi que isso mata a concorrência. Né? Sim, O com outro, certeza. o outro ponto é que é difícil você ter alguém, claro, a gente está com o Banco do Brasil aqui na mesa, mas assim, é difícil você ter toda a cesta de serviços num único provedor de serviço de base. Então, né, você precisa diversificar. O outro ponto é que, justamente sobre essa questão da falha, você precisa ter redundância, você precisa ter um fallback. Então, se o meu Pix cai aqui com quem eu estou fazendo o Pix hoje, eu tenho um fallback de um outro prestador de serviço de base que vai manter o Pix rodando ali, o boleto, seja lá o que for. Então, nós levamos essa proposta, o Banco Central entendeu nossa proposta, na verdade, era muito com aquilo, em linha com aquilo que o Yuri falou, sobre a questão da transparência, de quem é o Exatamente. prestador, mas nós mostramos para eles que esta proposta, apesar da boa vontade do racional por trás da proposta, ele não é bom para o mercado e, principalmente, ele não é bom para o usuário. Isso ia fazer com que o usuário, em algum momento, ficasse na mão, isso ia fazer uma concentração de mercado, isso ia gerar um aumento do custo do serviço, e aí eles foram bastante sensíveis nesse ponto e eles entenderam isso. A contrapartida deles para nós foi, ok, nós entendemos, mas o usuário precisa saber, eu pego o Pix de quem, o boleto é gerado por quem emite o cartão é aquele outro, então essas que também são demandas, obviamente, justas e que a gente Com entende certeza, todo que é a sentido. transparência, né? Eles deixaram bem claro que eles não vão, de longe, eles não queriam limitar a concorrência, mas é muito importante que os fluxos sejam claros para Sim. o cliente, entendeu? Então, se tem mais de um player envolvido, ele precisa saber quais são e exatamente em qual produto ele está interagindo com aquele player, porque acaba que também se você cria uma estrutura que seja muito confusa, ela acaba sendo mais suscetível à fraude, acaba sendo suscetível a Lavagem de erros, dinheiro. a lavagem de dinheiro. Então, assim, a preocupação do regulador é super válida e ele, como a Adri falou, eles foram super sensíveis e acredito que vão vir com uma proposta super razoável aí na consulta. É por isso que eu acho muito interessante o papel da associação, da ABAS, porque você consegue falar com o regulador, fazer com que ele entenda o outro lado, porque ele tá a visão dele é completamente diferente da visão de quem está no lugar de vocês.
E tá certo, a questão é justamente ter essa conversão para chegar na melhor regulação. Eu Sim. vou te falar com sinceridade, assim, nós temos muita sorte de ter um regulador como o Banco Central. Com toda Então, assim, certeza. a gente, de verdade, a gente acredita que os profissionais são super capacitados lá e eles estão preocupados realmente em fazer com que a coisa funcione do jeito Uhum. certo. Então, assim, eles lançaram a consulta, têm escutado os players, têm escutado as associações para tentar fazer com que não com que o mercado seja restringido, mas para que ele seja de fato tratado com a seriedade que ele merece. E aí eu acho que a partir daí deve acontecer meio que uma seleção natural, Sim. onde aqueles players que de fato não possuem a seriedade e a capacidade de oferecer um produto consistente, eles vão acabar saindo do mercado, porque de fato não dá para. Eu costumo dizer, né, a gente tem comitês para avaliar clientes novos, né? Eu costumo dizer assim, gente. Ter um banco não é para quem quer, é para quem pode. Tem que ter uma estrutura mínima. Ah, não, Com eu certeza. acordei hoje, eu vou montar um banco. Não é assim. Não, primeiro entendeu? você sonha, depois você executa. Exatamente, É. não é assim. Tem uma estrutura mínima, tem que ter ali um controle. Com né? Tem que ter, certeza. não dá também para o cliente, o nosso cliente, confiar só nos controles da sua conta. Ele precisa apresentar uma estrutura de controle do lado dele também, né? Então acho que a regulação ela vem nesse sentido, um pouco de dizer, pessoal, o mínimo é isso aqui. Sem isso aqui não dá para Sim. fazer uma operação como essa. E aí acho que naturalmente o mercado vai evoluir. Excelente. Considerações finais, infelizmente. Eu queria saber de vocês quais conselhos vocês dariam para quem está querendo oferecer o BaaS, entrar nesse mercado, né? E para quem está querendo contratar o BaaS. Acho que é- Eu vou falar. Então, assim, o mercado cresceu, né? Então, ele precisa de regras claras. Eu entendo que né, no meu ponto de vista, então, para quem vai prestar, temos, obviamente, as questões de tecnologia, segurança, então, que precisam ser vistas, né? Essa capacidade tecnológica realmente de executar o que o cliente ali deseja, mas eu acho que a gente precisa também ir além da tecnologia, pensar, então, em atendimento, SLA e algumas outras questões, eu acho que isso é um diferencial. Para quem vai tomar, e aí transparência também é a chave para os dois, para quem for tomar, entender quem que está ali por trás, que vai ser, que vai te prover o serviço ali regulatório. Quem que está por trás desse serviço regulatório ali, né? Qual que é a instituição? Eu acho que aí sim, também tecnologia também é a ponta, e aí LGPD, compliance, governança. Então, assim, são muitos pontos que precisam ser vistos aí do lado de quem for contratar. E você, Yuri, qual a sua opinião? Bem, como eu falei, eu acho que qualquer empresa que possui uma carteira de clientes consolidada deveria considerar ter um BaaS, sabe? De fato, é estratégico para ela hoje oferecer um serviço financeiro. Mas nem todas conseguirão. Sim. Então, acho que se pudesse dar um conselho, seria isso. Procura um parceiro que, de fato, fale a verdade para você. Sim. Olha, nesse momento, acho que você precisa desenvolver essa frente. Tem vários feedbacks que a gente dá para potenciais clientes. Olha, acho que se você evoluir isso aqui, no futuro a gente consegue ter fazer um projeto de base em conjunto. Precisa ser uma parceria, né? Exatamente. Não adianta a gente construir algo só porque eu vou vender e aí, de alguma forma, não para de pé, né? Seja por experiência, seja por estabilidade, seja por segurança. Então, acho que avaliar bem, entender quais são os requisitos, falar com outros clientes que possuem esse tipo de oferta, para que você entenda se é o momento de você implementar. Então, acho que não é uma questão mais de se, é de quando. Entendi. Qual o momento correto de eu passar a incluir serviços financeiros na oferta da minha empresa, né? Pode ser agora, pode ser que seja ano que Sim. vem, pode ser que... Então, acho que é uma discussão que deveria ali ser pauta de qualquer conselho de administração, quando que a gente vai passar a ofertar serviços financeiros para nossa base. Como uma boa advogada tributarista, o meu conselho é: se associe à BaaS. Ó, Entre excelente. no site. Inclusive, Excelente. pode procurar a base para buscar Pode. esclarecimentos. Exatamente, é isso aí. Por Exatamente. isso, porque eu achei fantástico. Eu falei assim, o site de vocês, o LinkedIn também tem muita informação do setor. E aí eu queria que você, Adri, me falasse como é que a gente faz para se associar.
Bom, falando para se associar, no site da Abas tem ali, que é abas.org, existe um formulário para ser preenchido para aqueles que tiverem interesse em se associar. A gente vai lançar agora esse mês 3 grupos de trabalho, um deles especificamente sobre cibersegurança, que a gente está desenvolvendo, inclusive ferramentas que a gente quer levar depois ao mercado. A gente vai testar com os associados, depois nós vamos levar ao mercado. Ferramenta que nos ajuda ali naqueles momentos de crise, de fraude ali, para a gente conseguir fazer o alerta de valores que estão sendo desviados ali. Então, a gente está debatendo esse ponto agora nesse grupo de cibersegurança. Estamos também com um grupo de regulação e mercado, né, que o time da Cellcoin é o responsável hoje, né? O time da SOP ficou responsável por cibersegurança, e o time da Cellcoin está com o tema de regulação e mercado. E nós também temos um outro grupo que fala sobre a questão do andamento legislativo, né, como é que anda a pauta do legislativo lá em Brasília, que também está bem quente. Sim. Para a sua graça, né, para o seu deleite, reforma tributária está na pauta que nós Eu vamos vi, tratar. tem até um artigo lá. Eu falei, gente, eu vi no site. É isso. Então, nós vamos lançar esses 3 grupos inicialmente. E quem quiser saber mais, Posso entrar no da reforma tributária? Vocês deixam? a gente deixa que você entrar na reforma Muito tributária. obrigada. Split payment também é um tema que nos é caro. A gente nem chegou nessa parte do split payment, né? Também quero, tá? Aproveitando que a Adri está falando, o Banco do Brasil é associado, né? A BAS também. A gente vem participando, vai participar dos GTs. Excelente. Tem consumido material que eles pesquisam muito e divulgam. Então, para a gente também é uma fonte de conhecimento. Só um alerta aqui da pegadinha, tá? É ABBAAS, porque quando eu fui procurar, eu botei ABAS e não achava. Gente. Então, essa é a pegadinha, porque é chique, é Banking as a Service. Pessoal de Banking, regulatório associação, trabalha no setor chique, é tudo em inglês. Isso, Associação de Banking as a Service, é isso. .abas.org, né? Então, Isso aí, procurem também eles no LinkedIn. Então, eu vou agora fazer as despedidas finais. É um prazer ter vocês aqui. Muitíssimo obrigado. Acho que a gente conseguiu esclarecer bem a importância, né, do Banking as a Service para o mercado e, inclusive, até a exponência do Brasil nesse ponto e o papel da base nisso, né? Assim, eu tenho vivido do outro lado a reforma tributária e tenho visto como essas entidades, essas associações têm feito um trabalho muito bacana em Brasília de discutir com o regulador, que muitas vezes não entende mesmo. A tecnologia, ela é muito disruptiva e quem não é do setor não consegue acompanhar. Então, quero agradecer muito a vocês por estarem aqui hoje na estreia do nosso novo podcast de regulatório, que é o Fio da Regra, que quem deu o nome foi a Adri, vou dar o spoiler. E, por favor, se despeçam e façam as conclusões finais. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade, Kaline, agradeço aos meus colegas aqui, a Fran e o Yuri, muito obrigada por participarem, que foi ótimo o debate, e eu acho que isso é só o começo, talvez daqui um ano a gente marque um novo podcast. Vamos antes, porque ela tem que desfilar meia. Tem que desfilar, a Fran tem que vir aqui, mas acho que a gente marca um próximo, assim que sair a regulação, Boa. a gente vai aqui para fazer uma análise da regulação. Expectativa versus realidade. Exato, expectativa versus realidade, mas muito obrigada. Eu quero agradecer também, obrigada. Obrigada por todos, né, que convidaram, você também. É só isso, assim. Acho que da minha parte eu estou muito feliz por estar participando também da ABAS, por estar à frente dessa também consulta pública, acompanhando pelo Banco do Brasil. E estou à disposição sempre que vocês precisarem. Boa, também agradecer demais, é muito útil o papo e parabenizar também pelo trabalho no Human Leaders in Fintechs. Obrigada. É realmente um trabalho muito importante, né? Esse protagonismo das mulheres aqui no mercado financeiro, que é muitas vezes machista, né? Então, parabéns por esse trabalho e associe-se à Abas. Acho que a gente está aqui para ajudar o mercado. Concordo plenamente. Quanto mais associados nós tivermos, mais força a gente vai ter para trazer as pautas importantes para aumentar o protagonismo do base no mercado. E aí, lembrando que a Adri também faz parte, né, do Women Leaders in Fintech. E aí, mais um ponto, a gente sai daqui com o To-Do, que vocês vão deixar eu entrar nos grupos de trabalho. Pessoal, muito bom ter vocês aqui, muito obrigada. E até a próxima. Quando a consulta sair, todo mundo aqui de volta. Sim, senhora. Obrigada.